Oi, eu sou a Fabi Boechat e no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre violência e a sensação de segurança que eu tive vivendo esses 3 anos aqui no interior de Portugal e compartilhar um pouco da nossa vida no Brasil. Bora? E antes da gente começar, se você gosta dos nossos conteúdos, já deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Críticas, elogios e sugestões, deixem nos comentários. Desde já, eu agradeço todos os comentários que trouxeram questionamentos muito pertinentes com relação ao tema e nos inspirou a fazer esse vídeo. Afinal, a sensação de segurança é algo muito relativo. O que é normal e aceitável para mim pode ser inviável para você e vice-versa. E vou deixar claro desde o início que não pertencíamos a uma classe privilegiada financeiramente. Logo, essa era a minha realidade e não a realidade de todos os brasileiros. No vídeo que fizemos para mostrar a cidade de Évora à noite, falamos um pouco sobre como o fator segurança foi determinante para decidirmos sair do Brasil, escolher Portugal como destino, morar no interior e etc. Para elucidar alguns pontos que geraram centenas de comentários nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha realidade vivida no Brasil e tentar dividir com vocês, principalmente com os portugueses, os anseios que levaram uma mãe preocupada com a segurança dos seus filhos a abrir mão de continuar perto dos seus entes queridos, abandonar, pelo menos fisicamente, seus amigos, suas rotinas de lazer, trabalho, seja ele profissional ou voluntário, e partir para uma jornada rumo ao desconhecido com todas as incertezas possíveis. Esse é o primeiro ponto a se esclarecer. Não é possível comparar o Brasil a Portugal e nem foi essa a minha intenção no vídeo anterior. O que eu mostrei foi o ganho que a minha família teve ao sair do Brasil e vir para cá. Não é comparar qual é o melhor, e sim qual está sendo melhor para mim e para minha família. Muitos comentários diziam: em Portugal também há crimes. Em momento algum eu disse o contrário, ou quis mostrar essa imagem. Roubos, furtos, homicídios existem em qualquer lugar do mundo. Portugal pode não ser o paraíso, mas é sim para minha família, sem sombra de dúvidas, o melhor lugar que já vivemos nesses 18 anos de família constituída. Outro comentário muito curioso é com relação ao fato do brasileiro valorizar muito o celular. Usei o exemplo do celular de uma forma simbólica, afinal, portar qualquer acessório que pareça ter valor, como relógios, pulseiras, cordões, tablets, etc., colocavam as nossas vidas em risco. Alguns comentários diziam que existem muitas cidades seguras no Brasil, onde é possível ficar com a porta da casa aberta ou mesmo andar com o celular na rua. Acredito que existam lugares assim e que eles sejam preservados e virem até exemplo para outros lugares, mas infelizmente eu não visitei e sequer os conheço. Se nesses lugares seguros famílias de classes sociais diferentes vivem em harmonia, será melhor ainda, pois no estado onde eu morava, só uma determinada classe social, numa determinada região, poderia contar com esse privilégio. Outros comentários recorrentes eram com relação ao fato de termos nos mudado para uma cidade do interior que é muito mais tranquila e que se a gente estivesse no Porto ou em Lisboa as coisas seriam diferentes. Bem, eu concordo em parte com essa afirmação, afinal, foi um dos motivos pelo qual o segundo filtro depois da escolha do país foi a localidade. Mas eu tenho a certeza e a tranquilidade de saber que Lisboa e Porto podem até não ser como Évora, mas nem de longe são como Rio de Janeiro. Fizeram uma pergunta nos comentários que se não parecia surreal ouvir alguém dizer que há ladrões em Évora. Vamos lá. Eu não vou pormenorizar os crimes, todos deixam marcas e traumas nas vítimas, mas eu nasci e cresci na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por mais que eu explique, é bem difícil o entendimento de quem não viveu aquela situação. Em alguns lugares que moramos ou que visitávamos nossos parentes ou amigos,
quando haviam brigas entre as facções das comunidades dominadas pelo poder paralelo, a gente ouvia tiro sempre. E eram armas de grosso calibre. Sabe aquelas balas traçantes que passam no céu à noite? Pois é, muitas pessoas só conhecem por filmes e documentários que mostram cenas de guerra. E granada, acreditem, não era raro ouvir granadas. E o que nos causava ainda mais espanto eram os comentários dos moradores que diziam que aquilo era normal. Uma vizinha foi arrancada de dentro de casa porque os bandidos receberam uma denúncia que ela era de uma facção rival e morava naquela região. A gente passava por bandidos com fuzis nas costas e motos roubadas na linha amarela, uma das principais vias de acesso da cidade. Não é um lugar ermo e sem policiamento, era a linha amarela. Deixe aqui nos comentários se você já viu grupos de criminosos andando armado pelas ruas. Dirigindo todo carro ou moto que parasse do nosso lado no sinal de trânsito, principalmente à noite, era um suspeito. Moto com 2 ocupantes, então, nem pensar. Após as 10 da noite, com os radares desligados, quase nunca a gente parava num sinal. E quando parava, era sempre com a marcha engatada, olhando os retrovisores e acompanhando os movimentos de cada pessoa que parasse na rua. Com os nossos filhos ainda pequenos, a gente sempre acreditou no cinto de segurança, que apesar de lei nem todo mundo usava. Porém, a gente tinha determinados trechos da cidade que eles ficavam sem o cinto. Tamanho era o risco que aquele lugar apresentava. Imagina você ter que ensinar para o seu filho de 4 anos que se vierem os bandidos, ele tem que largar os brinquedinhos dele no carro e sair o mais rápido possível sem parar para pegar nenhum. Eu conto isso para as mães dos amiguinhos dos meus filhos daqui e elas ficam horrorizadas. Por 2 vezes, numa entrada que dava acesso à casa que eu morava, tinha um fuzil apontado para o nosso carro por um grupo de bandidos que ainda estavam montando uma blitz falsa. Vocês sabem o que é ter um fuzil, uma arma de guerra apontada na direção da sua família? Pois é, eu sei. Para muitos pode parecer exagero, fantasia, para outros nada demais, mas para a gente o pânico era constante. Quantas e quantas vezes a gente chegava em casa depois de passar por uma situação dessas e a gente falava: até quando? Vamos esperar mais o quê? A gente via a violência cada vez mais próxima, amigos e vizinhos sendo assaltados das formas mais brutais. Quando eu ia para o meu trabalho, eu tinha um porta-dólar que levava o meu celular escondido dentro da roupa desligado e um outro para o bandido roubar. Tinha até dinheiro na carteira, porque eu conheci pessoas que foram espancadas e ameaçadas de morte porque o ladrão ficava irritado que aquela pessoa não tinha dinheiro para ele. Deixe aqui nos comentários se você já viveu uma situação semelhante. A violência ditava todas as regras na nossa casa. Para onde iríamos, que dia e hora poderíamos sair e voltar para casa, quais eventos iríamos ou não participar, a velocidade que precisávamos dirigir, quais regras precisávamos quebrar para nos mantermos seguros. Isso não era de vez em quando, era o nosso dia a dia. Nossa filha, na época, com 14 anos, nunca tinha pisado fora do portão de casa sozinha. Quando a gente chegou aqui, ela ainda tinha 14 anos e a partir dali a vida dela simplesmente mudou. Nosso filho, com 8 anos na época, já ficava no condomínio. Condomínio aberto, não era condomínio fechado com segurança privada como os que a gente morava no Brasil, andando de bicicleta com seus amiguinhos até a noite, brincando no campo e fazendo todas aquelas coisas que a gente fazia na infância, que a gente vivia reclamando que não era possível proporcionar isso aos nossos filhos no Brasil por conta da violência. Quando eu vejo um comentário de alguém falando que ouviu dizer, eu penso, eu sofri na pele. São tantas histórias assustadoras que para muitos vai parecer inacreditável, mas foi a nossa realidade por muito tempo. E o que realmente fez com que a gente parasse todos os nossos projetos no Brasil e decidisse sair de uma vez foi o assassinato de uma criança de 8 anos próxima à nossa casa, que voltava da igreja num domingo à noite com os pais. Ainda hoje, quase 4 anos após esse crime, a gente ainda reflete sobre essa família, porque a gente sempre se coloca no lugar deles, sabe? E quantas crianças morreram depois dessa? Por isso que quando alguém comenta que em Portugal a violência, eu não discordo.
muito menos vou diminuir a dor das pessoas que passam por isso. Violência é violência, seja de que natureza for, mas a quantidade de atrocidades que nos cercavam parecia estar cada vez mais perto. E como pais, estávamos dispostos a arriscar nossa carreira profissional, nossas relações de amizade, o convívio familiar e muitas outras coisas, mas a gente definitivamente não estava disposto a arriscar a segurança dos nossos filhos. Já estamos aqui há 3 anos em Évora, há furtos e crimes de outras naturezas, mas definitivamente entro no ônibus ou levanto dinheiro no multibanco sem a menor preocupação de que alguém vai colocar uma arma na minha cabeça. Eu ando com os vidros do carro aberto e nunca mais vi motoqueiros armados ou bandidos apontando armas de guerra para minha família. A única vez que eu ouvi um tiro aqui foi quando eu estava andando de bicicleta na ecopista e a gente passou por uma área reservada à caça. Nunca nos vitimizamos e nem menos esperamos que as pessoas entendam como era viver naquela situação. Por isso eu comentei no início do vídeo, as pessoas têm percepções diferentes da realidade. Essa era a minha. O fato de nós termos vivido isso não significa que aconteça com todos, e muito menos com os turistas que já estiveram no Brasil. Eu já conheci inclusive alguns que se assustaram com as minhas histórias porque diziam que tinham ido ao Brasil e que não tinham visto nada disso. E que bom por isso. Quando eu falo de Portugal, não me baseio nos números, sejam eles relativos ou absolutos, e sim em como a minha vida hoje flui. As rotinas de vida são as mesmas. A gente trabalha, cuida da casa, da educação das crianças, pagamos impostos como todo mundo. Mas aqui, vamos ao Alto de São Bento, por exemplo, para ver o pôr do sol. Paramos na ecopista ou no Parque das Merendas do Jardim Público para comer um piquenique. A gente anda despreocupado pelas ruas, admirando o lindo céu azul, acompanhando a mudança das estações pelas folhas das árvores, sabem? Inclusive eu tenho milhares de fotos do céu e árvore e flores no meu celular. Então, quando me ouvirem dizer que sou apaixonada por esse lugar, que não me canso de apreciar cada canto e que agradeço todos os dias pelas bênçãos recebidas, não poderia haver mais sinceridade. Nunca vão me ver falando que minha alegria e felicidade estão associadas a oportunidades de emprego, salário que ganhava aqui ou qualquer outra coisa material. Na verdade, com muito trabalho e dedicação, quem sabe um dia a gente ganha um terço do que a gente ganhava no Brasil financeiramente. Mas uma coisa é certa, até chegarmos aqui, a vida nunca tinha sido tão plena. O que é de graça nunca foi tão valioso. Um beijinho e até a próxima.